Olá, sejam muito bem-vindos em mais um podcast Segredos de Justiça. Aqui vocês sabem que o mundo jurídico vira resenha. Aproveitando, não deixem de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhuma entrevista legal com todas essas histórias que nós temos contado por aqui. E hoje, nosso convidado é muito especial, principalmente porque num ano eleitoral, acho que as demandas triplicam para ele. Ele, especialista em direito político, recebemos hoje um grande amigo, doutor Fernando Carlos Gillen da Silva. Seja bem-vindo, doutor. Muito bom estar com vocês aqui, Carla. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast Segredo de Justiça, para a gente poder falar um pouco mais, né? Estou até sem gravata, fora do protocolo, para a gente poder ficar bem à vontade mesmo. Porque aqui é isso, a gente conta os perrengues, os bastidores, né? Essa vida diferente do glamour que as séries de TV mostram, né, doutor? Verdade, verdade. Então, vamos lá. Como é que é essa história de estar atuando numa área tão específica que é o direito político, direito eleitoral? Da onde veio isso? Bom, eu acho que isso tudo é da minha família, né? O meu avô, Astor Gillen, foi vereador em Cachoeira Itapemirim por 8 mandatos, né? Meu tio Wilson Gillen também foi vereador por mais 5 mandatos em Cachoeiro. Meu pai não gosta que eu fale isso, mas ele também já foi candidato a vereador, disputando com meu avô, mas perdeu a eleição. Disputando com seu avô? Disputando com meu avô. Perdeu a eleição, mas na época eles não eram casados ainda não. E eu cresci na política de Cachoeiro, né, vendo a turma toda lá, né, os grandes nomes de Cachoeiro, né, o Ferraço, o Valadão. Então isso veio bem de família mesmo, tá no meu sangue. Olha, que bacana. Então já é uma paixão, assim, né? Seu primeiro estágio ainda no ensino médio foi na Câmara de Vereadores, é isso mesmo? É isso aí. Na foi época ali não que tinha. Então nasceu, né? Aquela paixão maior. Foi. Não tinha ainda nepotismo. Meu tio conseguiu para mim estágio na Câmara de Vereadores de Cachoeira Itapemirim. Mas lá eu trabalhava mesmo. Eu comprava pão para a turma, mexia nos arquivos, informatizava toda aquela papelada lá de Cachoeiro lá no sistema. Então a gente foi uma experiência muito próxima de estar vendo os vereadores ali na prática. E dali já deve ter tido muita história, né? Muita história, muita história. E saí de Cachoeiro, né? Quando eu passei aqui na UFES, vim para cá. E na UFES também já me interessei pela questão do direito eleitoral, né? Na época, o professor Geraldo Simões era o professor da disciplina. E eu fiz a disciplina com ele, direito eleitoral, acho que no 4º período. Já no 5º período já virei monitor da disciplina e fui monitor da disciplina com ele até o final do curso mesmo. Acho que era uma coisa que estava meio no meu sangue mesmo. E depois de se formar foi dar aula? Sim, depois que eu me formei fui dar aula, mas ainda fiz estágio no TRE, o prédio novo do TRE, que fica na Enseada do Suar. Eu fui o primeiro estagiário da UFES naquele prédio, num convênio que a UFES fez, né, com o TRE. Eu tive a honra de ser estagiário no Tribunal Regional Eleitoral. Tanto que os servidores estão lá até hoje, eu tenho muito carinho por eles. Né? E já lá, eu acho que eu já falei, é isso mesmo que eu quero. Que bacana, gente, que bacana. E conta pra gente uma coisa. Uma área tão específica, a gente sabe que tem tanta coisa que acontece. Você já sofreu alguma ameaça, alguma coisa nesse sentido? Bom, eu vou dizer que teoricamente, já fiz um atentado enquanto crime organizado. Fala sério, crime organizado? Em 2002, tinha lá uma briga do PMDB, do Marcelino, deputado federal Marcelino, com o senador Gerson Camata, para saber quem seria o presidente do partido, né? E aí, na época, a Nacional toda hora ficava renovando as comissões provisórias, né? E era sempre gente indicada do Camata. E o Marcelino, por ter mais convencionais, ele queria fazer a eleição. E aí, na época, eu trabalhava junto com a advogada do partido e aprendi com ela, né? Fomos até Brasília, entramos com ação na justiça, mas aqui no estado do Espírito Santo havia uma determinação do PMDB para que o mandato da provisória fosse por 90 dias ou 120 dias, e depois tinha que fazer a eleição.
E a gente sabia que o Camata não ia respeitar isso porque ele ia querer ficar mais na provisória. E o que nós fizemos? Fomos para a Justiça e conseguimos uma liminar para fazer a convenção. E a convenção acho que era coisa de sábado ou domingo. E aí, um dia antes, né, a gente acompanhou o oficial de justiça, intimando o Camata, que era o presidente do partido, para que ele fizesse a eleição. Aí a convenção correu bem, né? O nosso cliente logrou êxito. Mas o interessante é que saiu no jornal, no outro dia o Camata falando, porque de manhã, no dia anterior, eu sofri um atentado do crime organizado. Falou nos jornais isso, se quem quiser fazer, checar. E o atentado que ele falou que sofreu foi o oficial de justiça intimando ele para fazer a convenção. Ou seja, coisas do nosso falecido senador Gerson Camata, de que eu tenho muito apreço. Mas aquilo ali, eu falei, poxa, é assim que é a política, né? Nossa Senhora, imagina... E o coitado do oficial de justiça. Ele, teoricamente, ele foi o executor, né? O executor. Ô, vida difícil, hein? Pois é. E aí você está contando aí, sábado, domingo, principalmente ano eleitoral, não tem férias, né? Não. Começa, você não tem mais feriado, você não tem mais nada. E é interessante, né? Porque até de manhã é tranquilo, mas chega 7, 8 horas da noite, que é quando os políticos param de pedir o voto e às vezes lembram, e aí vão olhar os apps, né, os documentos, aí que liga para o advogado. Então, o horário do rush, do eleitoralista, é de 7 até as 9h30, 10 da noite, que você está na correria, porque você tem prazo de 24 horas e tudo mais. Isso que eu ia falar, os prazos na Justiça Eleitoral, eles são contados em horas, né? Sim, em horas. Antigamente, você tinha que ir no cartório para saber a hora que eles colocaram o papel, inclusive. Ah, é? E ficava fixado lá? Quando fixava, já começava a correr o prazo em horas. Mas assim, quando eles fixavam, já colocavam o horário que fixaram? Sim. Nossa. Aí todo dia você tinha que estar indo no TRE, no juiz eleitoral, para saber, deixa eu ver se tem intimação pra gente. E ficar atento. Não. Hoje está mais fácil, né? Porque processo eletrônico, toda movimentação você recebe e-mail, né? Mas eu digo que para essa molecada nova que está na advocacia, estão no melhor dos mundos. Antigamente, que já foi muito mais complicado. E conta pra gente, que história é essa que eu fiquei sabendo aí de castração química? O que é isso? Então, desde que a gente se formou, né, e advogado início de carreira é complicado, né? Você não consegue renda, você tem que se manter de qualquer jeito, então a gente vai para o magistério. E eu era professor de constitucional, né? E a gente sempre teve uma visão muito humanista da Constituição e enquanto direitos humanos, né? No sentido de que a gente tem que preservar minimamente aquilo que está lá na Constituição, e foi a nossa postura perante os alunos. E aí, nessa nossa vida, a gente vira também assessor político muitas vezes, e o político falou assim, olha, eu preciso de um projeto para castração química dos pedófilos. Aí eu falava assim, poxa, mas isso aí não pode, isso é inconstitucional. Ah, mas eu não quero saber, mas eu preciso disso. E aí eu falei, caramba, aí você fica naquele dilema moral, e agora? Como que eu vou fazer um projeto desse, né? Aí você pensa. Eu falei, não, já sei. Ele quer a questão política. E eu preciso dar um mínimo de respaldo jurídico, até para ele também não sair na capa do Fantástico depois, né? E aí o que a gente deu a ideia? Não, vamos fazer isso como uma redução de benefício. Que o pedófilo que for condenado e quiser ter uma redução da sua pena, que ele vai ter então a castração química, né? E aí assim foi feito, né? Inicialmente o projeto foi indeferido, mas a gente fez um recurso explicando que era, na verdade, não uma pena, mas era um benefício. E isso agradou a gregos e troianos e finalmente, felizmente, ele não foi capa de Fantástico e conseguiu o intento dele, que era mostrar que ele defendia a castração química para os pedófilos e tudo mais. Ah, bacana. Então, daí você vê que né, o advogado, vida fácil nada, né? Não, jamais. É cada dia um flash. É cada dia um flash. Cada dia um flash. Muitos advogados que trabalham para políticos só recebem depois da eleição. Isso é verídico? Bom, pelo menos é o que a gente acaba sabendo, né? Como é que funciona essa questão de honorários? Como você falou, muitas vezes você deixa de ser advogado e passa a ser assessor. Como é que é? Normalmente as coisas funcionavam, né? Assim,
olha, eu sou candidato, eu vou me candidatar a coisa e tal, e você vai advogar para mim de graça, né? E depois eu ganhando, eu vou te dar um cargo político. As coisas funcionavam, na verdade funciona até hoje assim, né? E assim, aí você tem que se trabalhar, dar os seus esmeros, aí o cara não ganha. Eu falei, poxa, todo aquele trabalho nosso foi perdido, não vou ter nada. Mas assim, é uma coisa que hoje a comissão da OAB, de direitos políticos, ela bate muito em cima, porque na verdade isso é um aviltamento, né, da advocacia. Sim. Então hoje existe uma tabela mínima de honorários que a gente exige que as pessoas cobrem, exatamente para que isso não aconteça. Hoje a vida do advogado eleitoralista facilitou bastante por conta do FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ah, tá. Hoje em dia, as pessoas falam assim, mas para que esse dinheiro para isso aí? Para bancar a campanha? Porque, preste atenção, isso serve principalmente para inibir o empreiteiro comprar ou dar dinheiro para a campanha de alguém e depois a pessoa que ganha ficar ligado e ter que se submeter às vontades dele, que na maioria das vezes, ou quase nunca, são vontades republicanas. Então hoje, não tem como o candidato falar para um eleitoralista que não tem verba, porque todo mundo, a não ser que seja um candidato desses partidos que rejeitam, né, e tem um que não aceita, eles têm verba para isso. Então hoje, o advogado eleitoralista, ele trabalha e sabendo que existirá aquela verba, que aquilo vai... Não adianta a pessoa falar, eu não vou ter dinheiro, depois vai ver e não tem como. Então hoje a nossa vida está muito mais fácil por conta disso. Mas não muitas vezes, né? A gente trabalha assim, não, vamos trabalhar, é como se você fosse o candidato também, né? Você tem que ganhar a eleição para você ser remunerado. Se você não ganha, você não tem nada. Nossa! E até hoje, tá, Carla? As pessoas, de vez em quando, me procuram com esse papo aí. Não, doutor, você não quer ser meu assessor jurídico? Não. Não, eu infelizmente, graças a Deus, eu já tenho meu cargo público. Hoje eu sou concursado na Câmara da Serra, então eu já tenho uma resposta delicada para as pessoas, né? Não posso, então eu só posso trabalhar por honorários, então até agradeço, mas não posso. E assim, o jovem advogado hoje também tem que aprender isso, né? Que, como o doutor falou, é uma remuneração do seu trabalho, o mínimo é necessário. Sim. E eu faço questão, principalmente naqueles políticos que a gente tem uma maior proximidade, que todos os nossos contratos sejam devidamente registrados, que tenham contratos, e aí isso vai entrar num outro ponto de vista. Que eventualmente, se alguém falar assim, mas se você defende aquele cara, você pensa igual a ele. Eu falo, não. Tudo aqui tem registrado, tem contrato. Às vezes, para a gente preservar a nossa autonomia, a nossa independência. Porque você não pode jamais, enquanto advogado de político, ser visto como advogado de uma ideologia de um partido só. Jamais. Tem que ser... Você não pode adotar uma postura só, né? Sim. E olha só, Dillen, você já participou de casos polêmicos, né? Casos polêmicos. Conta pra gente como é que foi participar das contas rejeitadas do ex-governador Zé Inácio. Zé Inácio Ferreira, meu amigo, né? Por intermédio até do Geraldo Simões, foi o meu professor na UFES, ele então teve as contas dos últimos anos dele de governo rejeitadas. E isso, de acordo com a legislação eleitoral, torna a pessoa inelegível. Só que uma das contas dele, a conta de 2002, e as demais também, como que era o julgamento do Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas fazia a avaliação técnica, o tribunal julgava, aí depois que o tribunal julgava, intimava o gestor para se manifestar. Depois do julgamento. Depois do julgamento. E aí, e acho que na época ninguém se atentou para isso, que no fundo isso viola a Constituição Federal. Né? Hoje isso parece meio pacificado. Mas na época, acho que não estava muito claro, não. Eu acho que ninguém tinha questionado isso no Tribunal de Contas. E aí nós fizemos uma defesa e uma ação explicando exatamente isso. Falei, como que você pode se defender depois do julgamento do Tribunal de Contas? Aí eles falavam assim, não, porque na verdade quem julga é a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas só dá um parecer prévio. Mas mesmo assim,
A questão da ampla defesa serve exatamente para você contrapor um argumento antes de ter uma manifestação definitiva de algum órgão. Aham. E isso gerou tanta repercussão que na época a gente ficou sabendo que até contrataram gente de fora, consultores de fora, para tentar dar uma resposta, alterar o regimento interno. É mesmo? Alterou o regimento interno para deixar uma coisa que para mim é claro, que você só pode julgar depois que você dá a chance do gestor se manifestar. Claro, é o devido processo legal, é o devido, né? E É o contraditório, a defesa. E o gestor não é o Estado do Espírito Santo, tem que intimar aquele gestor que era responsável pelas contas. Sim. Porque também tem uma questão na política. Quando muda o governo, por exemplo, nós estamos em 2022. Sim. Quem vai encaminhar as contas do governo de 2022 será o próximo governador, que pode ser o mesmo ou não. Vamos supor que seja um adversário político do governador. Ele vai tentar, né, não estou dizendo que fará isso, mas ele pode tentar fazer a prestação de contas para tentar prejudicar o máximo que ele puder ao outro. Claro. Né? E aí o tribunal intimava o Estado para se manifestar. Não, você tem que intimar aquele gestor que era o responsável pelas contas. E uma coisa que parece que é óbvia hoje, mas na época não era tanto. E depois a gente ficou sabendo que as ações tiveram êxitos, que as contas foram anuladas. E pelo menos com relação a isso, Zé Inácio Ferreira não está inelegível. Foi por outros motivos, mas com relação às contas dele, que era uma pedra de sapato na época, né, eu tive a felicidade de trabalhar nesse julgamento polêmico. Nossa, que legal. E tem mais algum outro caso, assim, que te marcou muito na sua trajetória aí? Então, dentre os casos que a gente pode também rememorar, na eleição passada, eu defendi o então candidato a prefeito, Capitão Assunção. E Capitão Assunção, ele é uma pessoa muito polêmica, né? Ele tem as ideias dele, as ideologias dele, né? Que a gente não entra no mérito, mas a gente, enquanto advogado, a gente tem que defender. E na época o Facebook bloqueou o perfil dele. Sério? O perfil bloqueou e aí nós tivemos que entrar com uma ação na Justiça Eleitoral para tentar reativar o Facebook do meu cliente. E a questão você tem que mostrar, porque normalmente o que o jogador pensa? Bom, o Facebook deve ter excluído porque ele deve ter falado muita abobrinha, muita bobagem. Aí eu falei, não, mas olha só, pede então o Facebook para se manifestar, explica o que aconteceu. E o Facebook não tinha explicação por quê. Porque, na verdade, de acordo com o sistema deles lá, se muita gente ficar denunciando, automaticamente cai o perfil. É o algoritmo. O tal do algoritmo lá. E, na época, você vai para um julgamento com uma certa... meio mal visto pelos julgadores, porque nem todo mundo é fã das coisas que o meu cliente fala. E na época você tem que defender um caso desse, mostrando a sua independência, sua imparcialidade contra todo o sistema, e até perdemos por 4-3. Mas no final das contas, ficou claro para todo mundo que, independentemente de qualquer coisa, a gente tem que preservar a liberdade de expressão. E que qualquer exclusão de um perfil por ferir também o direito da personalidade, ele também tem que atentar aos ditames constitucionais. A Constituição serve para todo mundo, a quem eu concordo ou a quem eu não concordo. Mas, felizmente, né, foi tudo muito bem. Ah, legal. E assim, a gente anda em épocas bastante conturbadas, né, politicamente e tal. Você já teve algum problema com família, com amigos, por conta de política? Olha só, por incrível que pareça, acho que a gente é moldado em política, eu sempre evito entrar muito em embate político. Na minha família, vamos colocar assim, que 80% ou 90% torcem para um determinado candidato e 10% para os outros. Mas eu já acho que a gente tem que respeitar uma coisa com a outra, né? As pessoas sabem que eu advogo para muitos candidatos em um determinado perfil, mas a gente tem que saber se colocar. Mas porque da mesma maneira que eu defendo um candidato com um perfil ideológico, eu também defendo os adversários. E eu tenho grandes amigos que também têm um perfil ideológico totalmente diferentes. Né? E vamos colocar assim, do PT, do PSOL, respeito muito. Inclusive, o meu ex-aluno, André, que é vereador de Cariacica, a gente sempre conversa e eu apoio ele mesmo nas situações lá.
E às vezes, assim, eu fui lá nas minhas aulas de constitucional lá atrás, eu já falava que o Lula não teve um julgamento sob o ponto de vista constitucional. E as pessoas têm que entender que uma coisa é o mérito, outra coisa é o direito da defesa. Então, a gente se mostra nessa questão política, como que a gente consegue mostrar nossa autonomia? É mesmo falando só de direito. Sim. É a linha que a gente tem que adotar. Ah, legal, bacana isso. E esse ano aí, com algumas mudanças na legislação eleitoral, como é que você está vendo? Você já passou algum aperto aí? Teve que estudar muito, né? A gente tem que entender que o direito, as mudanças que são feitas, é sempre para agradar o Congresso Nacional. Porque quem faz as leis é o Congresso, então sempre vai ter alguma coisa para agradar o Congresso. O que nós temos de novidade nesse ano são as federações de partidos, né? Porque como acabaram-se com as coligações de partido, não pode mais coligar, e é uma coisa, sob o ponto de vista, perspectiva da democracia perfeita, porque antes você podia votar num candidato de uma ideologia A e votava com outro de uma ideologia B que não tem nada a ver, pelo menos agora você vota em alguém com uma mesma perspectiva ideológica. Então, a gente tem observado um amadurecimento mesmo da questão política, né? Dessas federações, bem ou mal, elas vão ser obrigadas a ficar juntos por 4 anos. E é uma decisão importante. Por quê? Porque eles sabem que o que eles estão definindo, as federações de agora vão estar juntos nas coligações, né, na eleição municipal daqui a 2 anos. Então, e eles também sabem que se um parlamentar se elege e sai do partido sem uma justa causa, ele perde mandato. Isso também foi importante para a nossa democracia. Porque se ele pensa em fazer isso, ele tem a pena. Qual é a pena? Que eu acho certo, que ele perca o mandato pelo qual foi eleito. Porque as pessoas no Brasil acham que a gente vota numa pessoa, mas na verdade a gente vota numa pessoa calcada numa ideologia partidária. Não tem candidato sem partido no Brasil. Claro. Então, se a pessoa ela se elegeu por um partido, que ela, por fidelidade até o eleitor dela, mantém a sua fidelidade até o final, né? Por isso que eu acho que no Brasil tinha que ter o tal do recall, né? Que é um instituto que existe, que é o voto de desconfiança. A pessoa está lá no mandato dele. Aí faz-se uma votação. Se a maioria entender que ela não merece continuar, né, faz uma nova eleição no meio do mandato. Então, acho que é muito correto, seria o ideal da nossa democracia. Mas a gente tem que avançar aos poucos, né? E eu acho que o Congresso nunca aprovaria uma situação como essa. Ah, que legal. E que mais? Conte mais aí algum caso que você vivenciou aí dentro dessa área de atuação. Olha, na área política... Que é uma correria, viu? E às vezes você tem uma informação que você tem que saber o momento certo da informação. Eu fui, há alguns anos atrás, advogar para um candidato a prefeito, e esse candidato a prefeito, nós sabíamos que o material gráfico do concorrente estava em desacordo com a legislação. Sabíamos, né? E eu falei, aí pessoal, não, vamos entrar agora. Eu falei, não, calma, não é momento. Deixa a pessoa ir para a gráfica, fazer todo o material dela. Estratégia. Tudo na vida tem que ter estratégia. E é segredo aqui, porque é assim que as coisas são, né? E aí, quando o adversário colocou todo o material na rua... Aí a gente entrou com a ação. Recolhe tudo. Tiveram que recolher tudo. Tiveram que recolher tudo e gastar tudo de novo. É lógico, sim, sob o ponto de vista, talvez, assim, da moral, da ética, não sei, mas pelo menos é a nossa posição, porque enquanto advogado nós somos parciais, eu tenho que atender o interesse da minha cliente. Claro. Se o outro lado tem um poder econômico muito forte, você vai no calo da pessoa. Aí, pelo menos, né? Mas, pelo incrível que pareça, aí depois eu tive com um advogado desse candidato e eles me respeitam muito. Lógico, porque assim, é uma análise, a gente tem que analisar até material de campanha, né? Lógico. É um trabalho delicado também. Sim. Lógico que isso não dependeu só de mim. Tinha um marqueteiro político que fez lá a análise técnica lá e chegou a informação. Mas agora, o advogado, ele tem que saber o momento certo de trabalhar com isso aí. Claro. Na eleição passada, para campanha de vitória, o adversário entrou com uma ação contra o então prefeito Luciano Rezende, isso é público, isso já foi para as redes,
onde ele determinou o recolhimento de uma busca e apreensão, tipo, faltando uma semana da eleição, né, por conta de supostamente ter utilizado serviço de publicidade da prefeitura para gastar no seu para gastar na sua campanha. E isso fez um estrago político tão forte que o candidato do prefeito não foi para o segundo turno, e por pouca diferença. Então você vê como que o trabalho do eleitoralista, de entrar no momento certo, na hora certa, faz total resultado na hora da eleição. Nossa, tô adorando. Conta mais pra gente. Vai trabalhar muito esse ano, né? A ideia é que a gente trabalhe aí com alguns deputados federais, alguns deputados estaduais. A gente tem, por incrível que pareça, muitas mulheres têm nos buscado exatamente para a gente poder fazer esse trabalho, né? E eu, pessoalmente, tenho muita admiração por mulheres que entram na política, né? Eu acho que num país que, infelizmente, ainda é muito patriarcal, muito machista, a gente tem que dar todo o valor para essas mulheres, né? Que se resolvem colocar a cara de bater. Porque as pessoas falam assim, mas a questão de cuidar do filho. É óbvio que é diferente do homem e da mulher. Nós temos que respeitar algumas questões biológicas. E é por isso que eu ainda dou mais valor. Não tem como a gente não dar valor para essas mulheres que resolvem entrar na política. Então, eu acho que quando a gente conversa com elas, e até pela nossa postura, elas se sentem muita vontade de confiar aí ao nosso escritório, essa incumbência de estar exatamente defendê-las. Pensando também na questão da fraude da cota de gênero, né? Também isso. Já passou por alguma situação assim? Olha, eu tive um caso em Nova Venécia, na verdade está sendo julgado ainda, né? Onde eu tive lá, fui contratado por um cliente para fazer defesa da questão de fraude de cota feminina. O meu cliente, ele teve êxito. Eu consegui mostrar que a mulher, na verdade, ela teve a votação zerada porque ela teve problemas com o marido, ela não levou a campanha à frente. Mas a outra mulher acabou sendo, infelizmente, considerou que era fraude, né? E aí, olha o resultado. O vereador eleito perde o mandato. Não adianta, você acha, mas só vai punir a mulher. Não, toda a chapa, ela perde o mandato. E aí a questão e pior que nesse caso, que vai ser julgado ainda, o meu cliente, ele é negro, né? E aí a gente fica com a reflexão, né? Poxa, olha, às vezes uma bobeira que você dá lá atrás, você reflete isso. Então o que a gente tem falado muito para os candidatos nessas eleições, não coloquem mulheres como laranja, que isso tem que ser um exemplo para as pessoas, né? Se atentar para isso aí. Cada um tem que fazer o seu papel, representar mesmo, né? Já te chamaram para ser candidato? Fazer uma pergunta aqui, íntima aqui. Porque a senhora... Não, chamaram não. Porque a senhora nada. Chamaram não. Hashtag fica a dica. Edília, olha só, adorei esse seu livro aqui, Representatividade Negra no Direito Capixaba, né, que você me deu aqui, agradeço muito, vou ler com muito carinho. E conta pra gente como é que é então, representar uma categoria dentro do direito. Então, na verdade, eu fui agraciado por esse convite, né, do presidente da Comissão de Igualdade Racial, para exatamente colocar um pouco da nossa história, né? Eu, enquanto presidente da Comissão de Direito Eleitoral e Político da OAB, que a gente falasse um pouco, né? Porque, infelizmente, e numa análise objetiva de constatação, nós temos poucos advogados juristas negros que escrevem, que conseguem ter algum tipo de destaque no Estado. E ao escrever esse livro, eu busquei deixar muito claro, que pelo menos na minha trajetória de vida, eu sempre peço a Deus por isso, eu nunca dependi de nenhuma política de governo para poder ter os meus sucessos, né? E eu digo eu e os meus irmãos também. Todos fomos aprovados na UFES, na época que não tinha cota, nem para negro, nem para escola pública. E não é para desmerecer quem está lá ou quem é cotista, não. É para exatamente que a gente saiba se valorizar e mostrar que todas as pessoas têm o seu valor e conseguem. Porque, infelizmente, aqui, num estado como, infelizmente, a gente estava falando mais cedo aqui, né? Que é um estado que tem donos, numa província como a nossa, e eu acho que você deve ter visto isso quando você veio
de Santos para cá, você tem aquelas famílias A, B e C que dominam todo o mercado, né? É um desafio, inclusive, na advocacia eleitoral. Quando eu comecei a advogar, nós tínhamos 3 advogados que eram os bambambãs. E hoje os advogados de renome no estado não passam de 7 ou 8. Né? Aqueles advogados que ao mesmo... E nenhum deles é negro. Nenhum deles é negro. Todo respeito aos meus colegas. Então a gente buscou fazer um relato para as pessoas lerem e sentirem orgulho de todos nós, de as pessoas entenderem. Até a doutora Ellen Tiburcio, que está hoje na presidência da comissão, que é uma gracinha, um abraço, doutora Ellen, ela falou, pô, Dylan, eu li seu livro e gostei. Então, o mais legal de você escrever isso é o reconhecimento das pessoas. Muito bacana. Né? E, assim, tenho muito orgulho da minha família, né? Na verdade, a minha ascendência negra é por parte de pai, né? O meu sobrenome Dylan vem por parte de mãe, né? Que é o meu avô, Astor Dylan, que é descendente de belga. Mas eu sempre respeito a minha origem negra, do Silva, minhas tias e tias. Meus filhos, né? Eu sempre deixo muito claro para eles que eles são sim negros, né? Ou pardos, que eles têm que saber a sua identidade. Inclusive o Guilherme falou assim, pai, você vai lá na entrevista lá? Aí eu falei, vou, meu filho. Então fala que eu sou um jogador de futebol, que eu vou jogar no Flamengo. Oh, que bacana! Um abraço, beijo, filhão. Um flamenguista aí, hein? Que bacana. Gosta de futebol muito, né? Adora. Qual a idade dele? Ele tem 9 anos. Ele sofre pelo Flamengo. Nossa! Então, ó, vamos aguardar aí o nosso craque flamenguista, hein? Isso aí. Dylan, tô adorando. Agora a gente entra numa parte muito legal da entrevista, assim, que é um bate-pronto, eu falo, e você diga o que vem na sua cabeça. Nunca diga para um advogado. Essa causa é perdida. Alvará é? Sonho. Justiça é? Justiça. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que você gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? Você pode. Você consegue. STF? Tribunal Político. O que mais te irrita num processo? Demora. Eu sou fã do PJE. Porque no PJE, felizmente, a gente tem conseguido observar quem são os bons magistrados, quem são os maus magistrados. Então, o PJE não permite mais que o juiz ele possa se esconder atrás de um papel. Então, a lerdeza, a demora é o que atrapalha tudo. E o que mais te irrita numa eleição? O que mais me irrita numa eleição é confundir advogado com o político. Direito nas redes sociais? Polêmico. Principalmente eleitoral. Todo mundo se acha um especialista em direito eleitoral e direito constitucional. Então, isso é complicado. Audiência virtual ou presencial? É presencial, né? Processo eletrônico ou físico? Acho que eu já respondi. Processo eletrônico. Não comece uma sustentação oral com? Lendo. Jamais. O que fazer quando a liminar chega para ser cumprida na sexta-feira, às 18 horas? Cumprir. Cumpre, né? Se não fosse advogado, seria? Professor de História. Professor de História, que bacana. Só complementando, né? Quando eu estava no segundo grau, meu sonho era fazer informática, né? Queria mexer com computador. E aí, por sorte, na época lá no ICE, foi um psicólogo e fez uma entrevista lá conosco lá. E depois, para minha surpresa, falei, olha, você tem que ir para a área para essa área de humanas, né? Aí eu falei assim, Aí eu falei assim, então tá, poxa, eu gostaria de ser professor de História. Aí eu falei, poxa, eu vou dar aula de História. Mas aí você pensa o seguinte, bom, e a remuneração?
Mas o meu sonho é dar aula de história. E eu me formei, meu mestrado é em história. Meu mestrado é em história. Olha que legal. Mas acho que nas aulas de constitucional deu para contar um pouco mais de história, né? Sim, e eu já fui professor de história do direito. Eu acho que foi então. muito legal. Uma experiência muito boa. Ah, que bacana. Tem um livro de Orígenes Lessa, O Feijão e o Sonho. E exatamente a ideia é essa, né? O feijão é aquilo que vai te dar o seu sustento, mas o seu sonho é o seu sonho. O meu sonho, eu amo história. Amo história. Que legal, bacana. Dillen, eu já falei para você que você foi um presente da campanha do Quinto Constitucional, uma pessoa espetacular, que eu adoro e desejo que esse ano seja de muito bons frutos, já que é um ano eleitoral. Sim. Muito obrigada aqui pela sua participação no podcast. Obrigado. Você pode permitir dar uma mensagem final para os nossos à vontade. ouvintes? E às vezes as pessoas falam assim, bom, Fernando, o que você deixa aí para os novos advogados? Eu digo o seguinte, não entrem nessa de achar que a gente vai ganhar uma causa bajulando o juiz. O juiz não se bajula. Você ganha o juiz pela sua competência técnica. Você nunca viu um advogado tecnicamente competente ser aviltado nas suas prerrogativas. Sim. Então, sempre busque ganhar pelo seu conhecimento. É o que vai fazer toda a diferença para você. É isso. Muito obrigada. E para vocês, não esqueçam de, mais uma vez, compartilhem, curtam, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Também estamos disponíveis nas plataformas de áudio. E, se você tiver uma história para contar, comenta aqui embaixo. Até a próxima.